Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. O de hoje que a igreja nos propõe está em Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 23. Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebul, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: todo o reino dividido internamente será destruído. Cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebul que eu expulso os demônios, pelo poder de quem então os vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, aqui a gente vê um momento histórico em que Jesus, de fato, no tempo na história, opera um exorcismo tremendo. Ele opera um exorcismo tremendo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. Jesus imediatamente opera o exorcismo, o homem fica completamente expulso daquele demônio que o impedia de falar. E imediatamente, como sinal daquele exorcismo bem sucedido, o homem volta a falar. Os fariseus, os chefes dos judeus, os doutores da lei, em vez de glorificarem a Deus por aquele grande milagre que era aquele exorcismo que Jesus tinha feito de maneira instantânea, quem já viu um exorcismo ou quem já estudou o rito do exorcismo e as histórias dos exorcismos na igreja, te aconselho a ler os livros do Padre Gabriele Amorth, que durante muitos anos foi exorcista oficial do Vaticano. Se você ler o Padre Gabriele Amorth, o último exorcista, se você ler Reféns do Demônio, que é um outro livro contando histórias de possessão, você começa a perceber que um exorcismo é trabalhoso e que às vezes demora meses, quiçá anos. O exorcista trabalhando ali, operando, rezando, celebrando o ritual do exorcismo. E Jesus, de maneira milagrosa, porque ele é Deus, ele é o Senhor. O demônio não resiste ao poder de Deus, ao dedo de Deus, como diz o Senhor do Evangelho. Ele, com um simples ato seu, já exorciza qualquer demônio. Mas, insatisfeitos com o sucesso das obras de Jesus, os fariseus acusam a ele de estar associado aos demônios. É pelos demônios, é pelo Beelzebul que o Senhor faz esses exorcismos. O raciocínio de Jesus é um raciocínio lógico, muito claro. Jesus diz: não pode um reino estar dividido dentro de si mesmo. Se os demônios estão divididos um contra os outros, logo o reino de Satanás deixa de existir. Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa esses demônios, se é pelo dedo de Deus que opera esses sinais, esses milagres, esses prodígios, é porque o reino de Deus chegou para nós. Queridos, esse raciocínio tão lógico, tão translúcido de Jesus,
às vezes não é tão lógico para a gente. Por quê? Porque queremos seguir Jesus, ou pelo menos dizemos que queremos seguir Jesus. Nós nos consideramos cristãos, nós nos consideramos discípulos de Jesus, mas quantas vezes nós estamos dividindo, em vez de estar somando com o Senhor? O Evangelho de hoje, no versículo 23, o Senhor encerra a sua argumentação, dizendo: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. É muito claro. Primeiro, Jesus mostra a grande prova de que eu opero esse exorcismo pelo poder de Deus, é que o demônio jamais trabalharia contra si mesmo. E agora acontece o seguinte, meus amigos fariseus: se vocês estão comigo, vocês estão com Deus. Se vocês estão contra mim, vocês estão contra Deus. Porque é pelo poder de Deus que opera esse exorcismo. Se vocês estão contra mim, vocês estão contra Deus. Os fariseus não faziam ideia de que, de fato, eles estavam literalmente contra Deus, porque Jesus é Deus encarnado. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas agora é preciso que a gente olhe para nós mesmos. Quem não ajunta comigo espalha, disse o Senhor. Será que eu tenho ajuntado com Jesus ou será que eu tenho dispersado? Em palavras mais simples, a minha vida tem contribuído para a glória de Jesus e a minha vida tem ajuntado, ou seja, tem trazido almas para Jesus. Eu tenho sido apóstolo. Eu tenho cumprido aquela palavra de Jesus de Marcos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A minha vida tem sido uma pregação. Hoje eu quis fazer esse vídeo com essa camisa de São Francisco de Assis por conta de uma frase que tem nessa camisa. A camisa diz assim, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas São Francisco diz assim, ó: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. É o que está escrito nessa camisa. Pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Aquele que vive isso ajuda ao reino de Deus. Certa vez, São Francisco foi convidado para pregar em uma cidade e levou consigo um dos seus irmãos. Se não me falha a memória, o Frei Junípero. E penetraram naquela cidade, naquela época, as cidades da Idade Média, né? Elas tinham muros em volta de si, uma porta de entrada. Eles entraram naquela cidade. O Frei Junípero vai se dirigir à praça da cidade e vai pregar na praça. E em silêncio, São Francisco caminhando para a cidade. O Frei Junípero caminhando ao lado dele. Passaram pela praça e ele não disse uma palavra. O Junípero pensou, com certeza ele vai pregar na igreja. Ele continuou caminhando, passou pela igreja, também não disse uma palavra. O Junípero estranhou. Ele vai pregar em um local que ele já tem planejado. E assim eles deram a volta em toda a cidade e saíram de novo pelo mesmo portão de entrada. E o Frei Junípero disse: irmão Francisco, a gente não veio aqui para pregar? O senhor está indo embora, não pregou? E ele disse: irmão Junípero, nós pregamos com a vida. Nossa vida é uma pregação. Querido, você precisa ajuntar ao reino de Deus. A sua vida precisa ser uma pregação. O jeito que você vive precisa ser uma pregação. Agora, se a sua vida está repleta de coisas do mundo, de coisas mundanas, lembrando que o príncipe desse mundo é o demônio, como disse o próprio Senhor. Se você tem ouvido músicas imorais, músicas que só falam de sexo, de devassidão, de luxúria, se você tem vivido para buscar apenas o prazer do seu corpo, esse corpo que será consumido pelos vermes, pelos, esse corpo aqui, ó, o destino dele é a terra. Ele vai ser todo consumido pelos vermes, vai virar pó. Aquilo que a igreja dizia para nós na quarta-feira de cinzas: tu és pó, eu posso de voltar. Lembre-se que você vai morrer, meu filho, e vai prestar contas para Deus. Conta do tempo que você podia investir para ajuntar ao reino de Deus, mas gastar o seu tempo para dispersar e favorecer assim o reino do demônio. Quem não junta comigo espalha. Você tem ajuntado ou você tem espalhado? A sua vida de fato é uma vida de cristão?
No começo eu dizia, nós nos orgulhamos e dizemos que somos cristãos. Cristão é aquele que vive segundo o Evangelho. Cristão é o novo Cristo. Cristão é aquele que pode dizer como São Francisco de Assis: eu prego o Evangelho com a minha vida. Lembrando e parafraseando o próprio São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você de fato tem testemunhado a Jesus com a sua vida? De fato você tem sido cristão? Ou a sua vida tem sido apenas uma busca incessante de prazer, de gozo, de repouso, de descanso, de passeios, de comidas, de festas, de divertimentos? E você não tem tempo para rezar? Você não tem tempo para rezar um texto, para ler a palavra de Deus? Não tem tempo para conversar com Jesus? Não tem tempo para estar na presença de Deus? Você não tem falado de Deus? Você não tem refletido a luz de Deus na sua vida? Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo espalha. Você está com Jesus ou você está contra Jesus? Você é de Cristo ou de fato na sua vida você tem vivido como um anti-Cristo? Parece-me tempo de convencer. Convertemos em Cristo. Que estejamos com Jesus. Que a nossa vida tenha apenas o objetivo: ajudar para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Convertei-vos em crente no Evangelho.